eu queria que a produção colocasse esse vídeo do Pepe Mujica, então, que é um cara de esquerda, né? Sempre apoiou o socialismo, mas até ele tem as suas críticas aí à situação da Argentina e essa escolha que aparentemente o povo argentino está prestes a fazer mais uma vez. Produção, se estiver no ponto, pode passar aí o Pepe Mujica. Hay una economía para el resto del mundo y para Argentina hay otra, porque siempre nos sorprende. Argentina es una cosa indescifrable, porque es un país que tiene una mitología. ¿Cómo se explica usted que el ministro de Economía, con una inflación como tiene la Argentina, va a pelear la presidencia? ¿Sabe por qué? Porque tiene el respaldo de una cosa que no está conforme con él, pero que lo van a votar, que se llama peronismo. Porque ese animal existe, es una mitología que tiene el pueblo argentino. Pois é, como se explica, né? E é o atual ministro da Economia. Eu até pensei o seguinte, Jean Turco, queria que você respondesse aqui. A Argentina nessa crise danada, 140% de inflação, né? Quase 50% da população abaixo da linha da pobreza. E aí o candidato é justamente o ministro da Economia. Seria mais ou menos como se em 2014 o candidato do PT fosse o Guido Mantega. A gente está ali com toda aquela crise econômica do governo Dilma. Em vez da Dilma ir para a reeleição, ela coloca o Guido Mantega, então ministro da Economia, para disputar essa eleição. Você concorda aí com o Pepe Mujica, é o peronismo que explica esse fenômeno? Pois é, Renato, boa noite a todos. Bom, você citou, você falou no começo a questão que foi uma surpresa este resultado. Na verdade, não sei se lembram, mas no último nosso episódio eu falei exatamente que não esperava essa grande vitória de Milei. Por quê? Porque não olho muito as pesquisas eleitorais, ainda menos na Argentina, que são muito mal feitas. Só uma pesquisa eleitoral mostrava mais ou menos o resultado mais próximo deste resultado. E eu olhei mais os resultados das primárias, onde é verdade que Milei ganhou, mas teve muita mais abstenção. Se não erro, cerca de 69% das pessoas votaram, enquanto agora 75%. E ainda a máquina peronista do partido, etc., de massa, não tinha sido ligada, né? Então eu desconfiei muito dessa vitória de Milei no primeiro turno. Acho que era mais um wishful thinking da direita, dos liberais, dos conservadores, etc., e do perfil que ele tem, né, histriônico, etc. e tal. Na verdade, ainda desconfio até sobre o segundo turno. É preciso ver se a Burrich é verdade, somando, como você falou, chegaria à maioria dos votos. Mas o que se fala na ciência política a pergunta é se ela é dona dos votos, se ela é dona deste 23% que ela recebeu. E não sei quanto, na verdade. É verdade que ela já sinalizou, como já antes, inclusive, mais que um apoio a Milei, uma maior rejeição ao Massa. Mas imagino que a maioria dos votos que foram para Bullrich talvez possam virar simplesmente abstencionismo. Agora, não sei prever exatamente, mas não acho que seja tão fácil e o resultado seja já decidido. O que eu queria destacar são duas questões aqui, para tentar falar como a ciência política pode interpretar essas eleições agora na Argentina. E aí diria que são dois conceitos muito básicos de manual de ciência política básica, inclusive no meu manual. E são dois. Primeiro, a vantagem do incumbente e o teorema do eleitor mediano. O que é a vantagem do incumbente? É empiricamente demonstrado no mundo inteiro que quando um candidato se recandidata, é o candidato que se recandidata, e aí geralmente é o presidente ou o primeiro-ministro, ou eventualmente até em alguns casos, como neste caso, o ministro da Economia do mesmo partido que estão no cargo, etc., geralmente eles têm algumas vantagens, geralmente eles ganham a maioria das eleições. A semelhança, a metáfora que eu faço, é como um pênalti no futebol, né? Geralmente, a maioria dos pênaltis são marcados. Raramente o cara erra. Raramente o goleiro pega o pênalti. Ao ponto que se fala mais que o jogador errou do que o goleiro que pegou a bola.
Então, na verdade, o que acontece? Empiricamente falando, a maioria das vezes que o cara se recandidata, ou no caso o misto, etc., tem alguma vantagem, ele tende a ganhar. E por que tem essa vantagem? A teoria explica da seguinte forma: porque ele tem, primeiro, a máquina estatal a poder utilizar para se autofavorecer. E é exatamente o que aconteceu agora, como em vários outros casos, inclusive no Brasil, em outros países, etc. E, de forma específica, o que aconteceu agora entre as primárias e essas eleições, e, de forma geral, um respiro mais amplo. Primeiro, Massa diminuiu os impostos sobre a renda praticamente para quase a totalidade da população, uma redução de impostos que depois deverá ser coberta, na verdade, de alguma forma. Este plano e deu bônus e dinheiro no bolso de todo mundo. Este plano está sendo chamado na Argentina como Plan Planito, de dinheiro, Platinito, e ainda na companhia de bandeira argentina, Aerolíneas Argentinas, nestes dias apareceu um vídeo mostrando, falando bem do candidato Massa peronista contra Milei. Nos trens também apareceu uma mensagem do Massa falando o que ia acontecer, o desastre econômico que ia acontecer caso Milei ganhasse, quanto as passagens dos trens aumentariam caso ele ganhasse. Então, quem está no poder tem a máquina estatal a poder usar a seu favor. E aí, geralmente, tende a ganhar. E ainda mais coisas vão acontecer daqui ao segundo turno. Então, você vai ter um candidato que vai poder utilizar estes instrumentos contra um candidato que, por ser outsider, por não estar no cargo, não vai poder utilizar estes instrumentos. E aí, o segundo critério, o segundo conceito de ciência política, que eu queria falar um pouco, não sei se quer que eu fale agora, Renato, me fale se estou me estendendo demais ou quer que eu fale depois do Pode teorema seguir, do pode seguir para concluir a segunda teoria, porque acho que está aí no assunto da ciência política. Pode concluir, Adriano. E aí o teorema do eleitor mediano, ou mais corretamente, o teorema do votante mediano, explica o seguinte: se a produção conseguir colocar um simples gráfico, uma animação aí, ajudaria. Que é o seguinte: a maioria dos assim, imagine que os eleitores se dividem entre eleitores de direita, de esquerda e eleitores moderados. Né? Mas o que acontece? Imagine que você tem os eleitores de direita, extremistas, fielmente de direita, etc. E do outro lado, os eleitores de esquerda, também extremistas. Obrigado, aqui está aparecendo agora. Fielmente de esquerda, etc. O que acontece numa eleição entre dois candidatos / dois partidos, onde há só duas escolhas, é o seguinte: que o candidato de direita é difícil que ganhe, obviamente, os votos da esquerda, e vice-versa. Então, o candidato da direita, para ganhar a maioria dos votos, como vocês estão vendo aí, deverá se moderar, entre aspas, deverá convergir para o centro, para a mediana, estatisticamente falando, divide 50% dos eleitores de um lado e 50% dos outros, deverá convergir para a mediana, para o meio, para nos entender. E do outro lado também. Então, o que acontece? Você vê, geralmente, até aqui, inclusive no Brasil, no mundo inteiro, que no segundo turno, especialmente, os candidatos moderam seus discursos. Por quê? Para ganhar o voto do eleitor mediano. Por quê? O eleitor de direita, ele vai votar para Milei de qualquer jeito. O votante da esquerda vai votar para a Massa de qualquer jeito, mesmo se ele se moderar. Então quem decide as eleições são os votantes do meio, o votante mediano. Inclusive, na verdade, estes são exatamente a maioria dos votantes. Porque é verdade que nós ouvimos muito barulho pela esquerda extremista, pela direita extremista, etc. Mas geralmente essa é uma minoria barulhenta. A maioria da população, geralmente, é mais moderada. Então eles vão ter que convergir. E aí, o que vai acontecer é que vai ganhar as eleições o candidato que vai conseguir convencer melhor o eleitor mediano. Aquele que ganhará as eleições será aquele que terá convencido 50% mais um, por definição. Então aqui está o jogo. Se Milei não conseguir convencer este eleitor mediano, ele não tem nenhuma chance de ganhar as eleições. Eu acho que foi, além da máquina peronista que foi ligada agora entre as primárias e o primeiro turno, teve também erros por parte dele. Criticar o Papa argentino, em um país católico, o Papa argentino, não foi exatamente uma das escolhas mais inteligentes, mais estratégicas, mais de longo prazo. O fervor dele, o jeito peculiar dele, pode até ter um appeal entre um certo número de pessoas, entre até este 30% relevante, etc., mas
Nós temos que ver depois se será capaz de mudar de atitude para governar. Não é garantido que nem este 30% que votou para ele, que depois queira que ele continue com este tipo de atitude, se ele ganhar as eleições depois como presidente.